E essa notícia vai deixar aquele cara que não gosta do Flamengo, o anti-rubro-negro, desesperado. O Flamengo vai comprar o Maracanã por 2 bilhões de reais. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Palmeiras que se complicou na Libertadores, vou trazer informações do último treino do Mengão e vou falar da covardia que está sendo feita com o torcedor do Flamengo no Ceará. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor, muita coisa para falar. Eu vou começar o vídeo já falando de uma covardia que está sendo feita com o torcedor do Flamengo que é de Fortaleza ou das cidades ou dos estados vizinhos. O que acontece é o seguinte, o Fortaleza colocou o preço do ingresso para o jogo amanhã R$250. É isso mesmo. E o Ministério Público do Ceará, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, instaurou ontem, quinta-feira, dia 23, um procedimento administrativo contra o Fortaleza para apurar uma possível prática abusiva no preço do ingresso. Por quê? Fortaleza jogou contra o Mirassol. O ingresso para a torcida do Mirassol foi R$100 a inteira, R$50 a meia. Fortaleza jogou contra o Vasco em outubro agora. O ingresso foi R$150 a inteira, R$75 a meia. O Fortaleza vai jogar contra o Flamengo. O ingresso, R$250 a inteira, R$125 a meia. E daí os torcedores, os próprios torcedores rubro-negros denunciaram para o Ministério Público do Ceará, alertando, sobre uma possível prática abusiva no preço do ingresso. E aí o Ministério Público está investigando, instaurou ali uma investigação contra o Fortaleza. É o que eu falo sempre, o torcedor rubro-negro fora do Rio, muitas das vezes ele sangra, porque os clubes não têm pena, cara. Os caras cobram caro no ingresso para a torcida do Flamengo. Os caras metem a mão mesmo, não tem jeito. Infelizmente, não é a primeira e não vai ser a última vez que a gente está vendo isso acontecer. Isso, infelizmente, sempre acontece. É muito triste a gente ter que vir falar disso aqui, mas acontece. E aí o torcedor rubro-negro acaba sofrendo bastante. Por falar em Fortaleza, tô acabando de gravar o vídeo aqui, tô correndo pro aeroporto, vou pegar o voo daqui a pouco, chego aí na capital cearense no meio da tarde, tá? Daqui a pouquinho, já tô chegando hoje, o Flamengo vai fazer o último treino comandado pelo técnico Felipe Luiz. Lembrando que o Felipe Luiz tem alguns desfalques. O Jorge Carrascal, o Eric Pulgar tomaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, estão fora desse jogo de amanhã. Não se sabe ainda, O treino de hoje é que vai dizer se o Felipe Luiz vai ou não preservar algum jogador, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Racing. E vamos ver como é que ele vem com o time amanhã nessa partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Por falar em Flamengo e Racing, eu não poderia, de maneira nenhuma, não tocar nesse assunto nesse vídeo, porque ontem o Palmeiras simplesmente foi atropelado pela LDU, que desconheceu 3-0 no primeiro tempo. Assim, um baile. A LDU deu um baile no Palmeiras ontem e, assim, não vou dizer que o Palmeiras está eliminado da Libertadores, porque ainda tem muito jogo, até o próprio Abel falou, 90 minutos dentro do Allianz Parque é muito tempo. Não vou dizer, o Palmeiras está eliminado, mas o Palmeiras se complicou bem na Libertadores. A situação do Palmeiras na Libertadores ficou bem complicada, ficou bem difícil. Perdeu de 3-0, pênalti do Andrés, colocando a mão na bola dentro da área. Assim, primeiro tempo da LDU simplesmente avassalador. Os caras jogaram, até mais 3 ou 4 defesas do Carlos Miguel, que assim, se você for olhar, defesas bem difíceis, defesas bem complicadas de se fazer, o Carlos Miguel fez lá e conseguiu salvar
em determinado momento, o Palmeiras. Então, assim, vou falar uma coisa para vocês. A situação do Palmeiras na Libertadores está muito difícil, está muito complicada. É claro, tudo pode acontecer. Você tem 90 minutos jogando em casa, gramado sintético, com a atmosfera do estádio. Tudo pode acontecer, mas essa LDU aí realmente vem dando muito trabalho. Empatou com o Flamengo lá, ganhou do São Paulo, ganhou do Botafogo, eliminou o São Paulo nas quartas de final, eliminou o Botafogo, atual campeão, nas oitavas de final, e tá aí fazendo frente contra o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer nessa próxima semana. O Flamengo enfrenta o Racing na quarta, Palmeiras enfrenta a LDU na quinta-feira. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Maracanã, porque, cara, essa notícia aqui, se isso aqui se confirmar, o cara que não gosta do Flamengo, o cara que é anti-rubro-negro, ele vai ficar maluco, ele vai ficar louco, ele vai arrancar o cabelo. O que acontece é o seguinte, em votação, a Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ da Alerj, aprovou a inclusão do complexo do Maracanã para ser vendido na lista dos imóveis que podem ser vendidos. O que acontece é o seguinte, o Estado do Rio de Janeiro está com uma dívida, e a dívida é muito alta. E aí, como é que a gente faz para poder pagar a dívida? Vamos nos desfazer de alguns imóveis, vamos nos desfazer de algumas coisas. E dentre a lista de imóveis para ser vendido, entrou o Maracanã. E sim, gente, pode ser que o governo do estado queira vender o Maracanã para o Flamengo. O valor estimado, 2 bilhões de reais. No último estudo que o Flamengo fez, o valor estimado para construir um estádio próprio seria de mais ou menos uns 3 bilhões de reais. E agora o Flamengo pode comprar o Maracanã e aí ser dono do Maracanã. E aí não tem aquele negócio, o Vasco entrar na justiça para jogar a hora que quiser. Não, o Flamengo passa a ser dono do Maracanã. O Flamengo pode comprar o Maracanã por 2 bilhões de reais. Lembrando que a expectativa esse ano é que o faturamento do Flamengo anual passe de 2 bilhões. Ou seja, Flazoeiro, o Flamengo pode pegar esses 2 bilhões e pagar à vista? Não, porque eu estou dizendo de faturamento bruto, não estou falando de faturamento líquido, mas esse ano o Flamengo deve ter um lucro líquido muito alto. Dá para dar uma boa entrada, se realmente isso acontecer. Essa informação saiu ontem, o Flamengo ainda não, pelo menos não se pronunciou de nenhum movimento, não se pronunciou de nenhum interesse. O Flamengo, por enquanto, não fez nenhum movimento para comprar ou não comprar o Maracanã. Mas eu queria saber de você, com a possibilidade de comprar o Maracanã, passar a ser dono do Maracanã, você acha que o Flamengo deveria insistir na ideia de construir o estádio próprio, ou na sua concepção, se você fosse o Flamengo, você compraria o Maracanã e viraria dono do Maracanã? Eu vou dar minha opinião. Eu compraria o Maracanã, tiraria todas as cadeiras do setor norte, tiraria todas as cadeiras do setor sul, o estádio passaria a ter capacidade para mais de 80 mil pessoas, colocaria setor popular, traria o povão de volta para dentro do estádio e transformaria o Maracanã assim num ambiente hostil, num ambiente difícil para as equipes que viessem jogar no Maracanã contra o Flamengo. Eu faria isso. Queria saber de você, se você fosse o Flamengo, se você tivesse a caneta na mão, você compraria ou não o Maracanã? Coloca nos comentários aí, eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Bom, o técnico Felipe Luiz vai dar hoje o último treino do Flamengo visando o jogo de amanhã. Como eu disse no meio do vídeo, tem os desfalques do Carrascal e do
e do Eric Pulgar por cartão. Cebolinha e Pedro estão lesionados. Então, são esses 4 desfalques por enquanto. É claro que o treino é agora de manhã. Depois do treino, a gente começa a receber informações do que realmente vai ser, se vai poupar, se não vai poupar, se vai escalar todo mundo, se não vai escalar. Falar de fato que o Flamengo precisa ganhar do Fortaleza amanhã. Se o Flamengo ganhar do Fortaleza amanhã, o Flamengo assume a liderança, pelo menos até domingo, quando o Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro. E aí eu vou dizer uma coisa, efeito cascata. Se o Flamengo ganha do Fortaleza amanhã, o Flamengo força e obriga o Palmeiras a ganhar do Cruzeiro, senão eles perdem a liderança. E aí, meus amigos, é aquilo. Ou o Abel vai poupar todo mundo e vai entregar esse jogo pro Cruzeiro assim, ó, ganha aí porque eu vou pensar na Libertadores, ou o Abel vai colocar todo mundo para jogar e vai dar um recado tipo, ó, a Libertadores realmente é muito difícil, eu vou brigar aqui o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá impondo uma dificuldade grande pro Palmeiras. O Flamengo tá colocando o Palmeiras em apuros, tá colocando o Palmeiras em dificuldade. Eu queria saber de você. Se eu fosse Felipe Luiz, quem tem condição vai pro jogo e vamos tentar ganhar esse jogo aí de qualquer jeito. Vambora. Vambora. E aí tem domingo para descansar, tem segunda, tem terça, vai jogar só quarta. Eu acho que se der para coloca. Claro, com responsabilidade para não machucar ninguém. Gente, eu vou ficando por aqui, eu tenho que correr pro aeroporto, já tô em cima da minha hora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto. E é nóis, valeu!